nós vamos estudar operações e melhoramentos. Operações, as atividades, os processos, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso. E melhoramento, a como melhorar mais esses nossos processos, essas nossas atividades. Basicamente, essa é a ideia da unidade 2. E para falar sobre isso, ela vem se aprofundando em vários assuntos. Vamos começar então pelo tópico 1, localização. Então, veja, posicionar geograficamente uma organização não é uma tarefa fácil. Nós precisamos analisar bem o território e analisar bem os fatores que tem naquele território que pode ser bom para uma empresa. Imaginem vocês, se a empresa decide se posicionar, né, estar em um local longe dos seus clientes, e esse cliente depende de estar presencial nas lojas. Então, com certeza, essa loja não ia ter sucesso. Então, é muito importante, antes de decidir aonde vai ficar a sua organização, fazer uma análise dos fatores desse território e como esses fatores podem contribuir para o sucesso da empresa. É sobre essas questões, sobre essa localização e sobre esses fatores que nós vamos estudar aqui nessa unidade. Quais fatores exatamente nós precisamos analisar para decidir aonde a organização vai situar? Nós temos fatores do fornecimento e fatores da demanda. Fatores do fornecimento, pelo que eu percebi, está mais relacionado com questões que você precisa utilizar no seu processo de produção ou ainda para fazer com que o seu produto chegue nas mãos do cliente. Fatores da demanda está mais relacionada ao que vai atrair o cliente, o que vai fazer com que o seu cliente opte pelo consumo da mercadoria que você vende. Mas quais são os fatores do lado do fornecimento? Custo da mão de obra, custos de terra, da energia, de transporte e fatores da comunidade. E fatores do lado da demanda, habilidades da mão de obra, adequação do local, imagem do local e conveniência para os clientes. Então, veja, custo da mão de obra. Vou pegar minha caneta. Custo da mão de obra é o primeiro fator que nós precisamos analisar quando nós vamos decidir aonde vai estar localizada a nossa empresa. Tem empresas que elas optam por estar em territórios que o custo da mão de obra é menor. Por exemplo, a China. A China tem mão de obra excedente barata. O que significa mão de obra excedente? Tem muitas pessoas procurando emprego. E barata? Barata é o que você vai pagar para ela. Então, lá na China, muitas empresas, muitas organizações optam por se localizar na China, porque lá tem muitas pessoas querendo trabalhar e se paga muito pouco para essas pessoas. Então, esse é um dos fatores que você precisa analisar quando você vai decidir qual local vai ficar a sua organização. Custo da terra. Custo da terra está ligado aos aluguéis, né? Está relacionado à compra mesmo, né, de um imóvel, caso você não queira pagar aluguel. Tem alguns lugares que o custo do aluguel é muito caro, né? O custo para se adquirir um imóvel é muito caro. Então, veja, empresas do varejo precisam estar em um local nobre. Então, possivelmente, ela vai pagar um aluguel caro. Eu não sei se é Balneário Camboriú, que eu estava lendo na notícia, que tem 1 metro quadrado mais caro. Agora não lembro se é do mundo, se é do Brasil, mas eu sei que está entre os mais caros. Então, talvez para uma organização compensa verificar a viabilidade de estar lá ou estar em algum outro lugar que o aluguel, né, o pedaço de terra ali seja mais barato. Custo de energia. Talvez aqui para nós, né, a gente pensa, nossa, energia, né, tem muita energia, né, enfim, mas tem lugares ainda, lugares mais distantes que não tem.
ou ainda tem localizações, regiões que o custo da energia é muito caro. Então, compensa verificar, caso você vai fazer o uso da energia, você não vai produzir sua própria energia, compensa verificar o quanto custa a energia na região que você quer situar a sua empresa, caso você também faça bastante uso da energia. Próximo item. Próximo item, custo de transporte. Custo de transporte. Aonde está o seu cliente? Você está perto do seu cliente? Você vende para clientes mais distantes? Quanto o transporte, né? O quanto esqueci o termo, a logística, né? Para que esse produto chegue lá nas mãos do consumidor vai te custar. Existe uma história aqui da cidade de Paranavaí, que lá em 1970, ali naquela década, a indústria da Coca-Cola queria situar aqui em Paranavaí. Por quê? Porque aqui seria muito estratégico para ela chegar no Mato Grosso do Sul e também chegar em São Paulo, porque aqui é uma cidade quase que divisa desses dois estados. Então, para ela seria muito propício estar aqui e ainda atender essa região do Paraná, esses 3 estados. No entanto, na época, o prefeito ele não quis dar nenhum tipo de incentivo fiscal e a empresa, se eu não me engano, ela também queria terra. Então, ela vinha para cá, ela traria mão de obra, né? No caso, ela ia dar empregos e esses empregos iam fazer o comércio, a economia do comércio girar. Mas mesmo assim, o prefeito, na época, não aceitou dar nenhum tipo de incentivo. E aí, o que ela fez? Então, ela decidiu implantar uma indústria na cidade de Maringá, que é um pouquinho mais perto aqui de Paranavaí, e também tem esse fácil acesso a outros estados. Então, o que ela estava pensando nesse momento? No custo de transporte, que para ela seria mais viável estar perto desses 3 estados. Vale a pena analisar isso também. Fatores da comunidade. Fatores da comunidade também entra nesse exemplo. Então, as empresas, elas, nesse fator, eu de fato conheço muitas empresas que buscam isso, incentivos fiscais para se instalar naquele território. Então, quando a Coca-Cola queria vir para Paranavaí, ela estava procurando incentivos fiscais e um terreno. A cidade de Cianorte, não sei se está assim agora, mas na época que eu morei lá, davam incentivos fiscais para que empresas de corte e costura fossem para lá. Tinha até uma indústria aqui numa cidade vizinha de Paranavaí, Nova Aliança, que estava planejando ir para Cianorte para conseguir esses incentivos fiscais. Então, quando você for implantar uma organização, pensem no custo da mão de obra do território, no custo da terra, do aluguel, no custo da energia, de transporte e esses fatores do território, esses fatores da comunidade. Fatores do lado da demanda. Habilidade da mão de obra. A habilidade que o seu trabalhador tem pode impactar positivamente na imagem da sua empresa e na imagem do seu produto. Então, às vezes, a organização tem profissionais habilidosos e qualificados, preza por isso, e os clientes vão criar uma boa imagem da organização por causa disso, né? Por causa dessa imagem que o cliente construiu, porque os trabalhadores têm habilidades. Então, quando for implantar também, prezem pela mão de obra, para que você também consiga alcançar o seu público. Adequação do local. Para trabalhar esse item, adequação do local, o livro ele faz a seguinte pergunta: você consegue imaginar uma pousada em plena área industrial de uma grande cidade? Então, você consegue imaginar uma pousada instalada em uma região que só tem indústria? É difícil a gente associar isso, né? Então, quando for implantar uma organização,
também pensem em adequar o local com aquilo que você propõe, com aquilo que a sua empresa propõe. Imagem do local. Veja, quando a gente tem certos produtos que nós vamos associar com certos locais. O que o livro cita como exemplo? Quando alguém fala chocolate caseiro, o que nós vamos lembrar? Gramado. Então, compensa uma indústria, né, ou um fabricante de chocolate caseiro se instalar lá? Sim, né, porque o lugar já nos faz pensar no produto. Bons relógios, nós vamos pensar no quê? Suíça, né? Essa eu não sabia, né? Mas o livro traz, então provavelmente tem essa imagem. Então, existem certos produtos que têm uma relação com o local e compensa você analisar isso também, se o produto que você oferece tem algum local associado. Muitas vezes a gente pensa assim, que o ideal é nós, empresa, estarmos longe do nosso concorrente, né? Então, se lá em Gramado tem essa imagem, né? Tem muitas indústrias de chocolate caseiro, então é melhor eu ficar aqui, em Paranavaí, bem distante, no Paraná. Mas isso nem sempre acontece. É muito importante, às vezes, nós estarmos perto dos nossos clientes. Em Paranavaí, tem uma região, né? Aqui, inclusive, tem uma rotatória ali, que para todos os lados tem uma farmácia dessa rotatória. Então, sempre quando a gente pensa automaticamente, quando nós pensamos em comprar remédio, automaticamente nós já pensamos naquela região. Então, opa, eu vou naquela região para comprar remédio. E aí, inclusive, dá para eu ir em todas as farmácias para verificar o preço, enfim. Então, é bom, às vezes, estar perto. A nossa memória já vai direto, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente já vai direto em um local. Também em Paranavaí tem um grande centro de construção, uma grande empresa de materiais de construção, e aí todo mundo vai ali, né? É fácil de estacionar, enfim. E agora nós estamos percebendo várias empresas de construção chegando ali perto, inclusive sendo vizinha dessa grande empresa. Então, às vezes é ideal ficar perto do cliente. Conveniência para os clientes. É aquela questão de estar perto do seu cliente. Aonde está o seu cliente? O seu cliente não compra pela internet? Aonde ele está? Quem é o seu cliente? Quais são as características dele? E tentar se situar próximo aos seus clientes. Então, para nós escolhermos uma localização, nós precisamos fazer uma análise de todos esses pontos. Custo da mão de obra compensa? Custo da terra, o aluguel compensa? Vou precisar de muita energia? Quanto que eu gasto de energia? Quanto que eu posso gastar e quanto que é essa energia? Custo de transporte? Pensar ali na comunidade, se a sua mão de obra na região ela é qualificada para aquilo que você quer ofertar, produzir, enfim, o seu local que você está escolhendo está adequado com aquilo que você quer vender? E a imagem do local? O seu produto está relacionado com algum local? Te faz pensar em algum local? E o seu cliente? Você está perto do seu cliente? Então, esses são os pontos que vocês precisam pensar para decidir qual local vai estar a sua empresa. Conseguir todos esses pontos é possível? Não é impossível, mas é muito difícil. Então, nós temos que ter bom senso para fazer essa análise desses fatores e identificar o que é que mais pesa para a organização e tentar encontrar um equilíbrio. E lembre-se sempre, o seu concorrente também está de olho nesses pontos e nessas questões também para tentar encontrar melhor localização para vender mais. Pessoal, eu acho que talvez aqui os fatores da comunidade, eu falei só dos incentivos fiscais, mas tem também essa diferença cultural, né? Tem a questão do ambiente social também.
Lembra quando nós estudamos a questão cultural? Nós falamos um pouco sobre isso também. Às vezes, nós queremos vender um produto que não está adequado ao local, ou ainda que se nós escolhêssemos uma outra região, seria melhor. Um exemplo que eu dei, inclusive na aula anterior, foi a questão do chimarrão. É chimarrão que fala? Ou é chimarrão? Chimarrão. Chimarrão. Isso. Então, isso, né? A questão do chimarrão. Tá vendo? Eu nem conheço, assim, de fato, nem sei falar muito, porque aqui na nossa região, na minha região... Oi? Oi, Fran? Ele aqui a gente toma com água... Isso, desculpa, prof. Aqui a gente toma com água quente e ali para os lados do seu lado, aí para o Mato Grosso é tererê, daí se toma com água gelada ou suco de limão, alguma coisa assim. Sim, aqui o pessoal toma tererê, mas eu nem sabia que tinha essa associação. Mas também, assim, o tererê aqui foi uma febre, mas que aqui na minha região também não pegou muito. Mas veja que é muito calor, né? Então, a gente ainda às vezes bebe café quente, e aí tem pessoas até que falam, nossa, bebendo café quente, né? Porque aqui é muito calor. Então, e aqui a gente não tem esse costume de tomar o chimarrão. Mas será que uma empresa que vende cuia, que vende ervas, né, que coloca, né, ali, acho que é erva, me perdoem, viu, pessoal, porque de fato está bem distante esse produto de mim. Mas será que uma empresa dessa que vende esse produto aqui ia vender mais do que lá na região do Rio Grande do Sul? O que vocês acham? A gente toma chimarrão até com calor de 40 graus. Ai, que legal. Gente, eu não sabia, desculpem. É a nossa tradição, prof, tomar chimarrão aqui. Todo mundo, os gaúchos, gostam de tomar chimarrão. Sim, então, mas será que uma empresa venderia mais aqui ou aí? Aqui, eu acho, no Rio Grande do Sul. Obviamente aqui. Obviamente. Mais aqui no Sul. Isso. E é sobre isso que também entra a questão desses fatores da comunidade. A gente precisa analisar. Se vem, por exemplo, uma pessoa do Rio Grande do Sul aqui, né, gosta muito do chimarrão e quer implantar uma empresa aqui, aqui não vai, não vai ter sucesso. Então, talvez aqui seria interessante ela propor tererê, né? Que a Fran me explicou. Talvez aqui seria importante ela. Também nem sei se é a mesma coisa, como é que é. Só estou aqui tentando associar e trazer algum exemplo para vocês. Ou trazer uma outra proposta que talvez aí vocês têm e que aqui poderia dar certo. Ok? Pessoal, dúvidas sobre localização? Não. Então, vamos lá, pessoal? Eu lembro que eu fui fazer um concurso em Curitiba, e era um concurso bem grande, era um concurso do TJ Paraná. E aí tinha um ônibus descendo com várias pessoas, assim, um frio, que Curitiba é frio. E aí com um chimarrão, né, tomando e tal, eu achei tão legal, assim, porque aquilo parecia que estava esquentando, né, saía fumaça, enfim. Eu gostei, assim, da ideia. Ô, prof, Oi? se fica muito ruim para falar chimarrão, pode chamar de mate. Mate? Mate, sei lá, como o prof preferir. Ah, tá bom, obrigada pela dica. Não sabia também. Tomar chimarrão com nós. Oi? Tu tens que vir aqui pro Sul para tomar chimarrão com nós. Ou mate, como a colega falou. Eu vou adorar tomar o mate. Mate. Eu vou experimentar. É que o nome da erva é erva mate. E aí, por isso que fala como mate. Ah, entendi. Aqui no sul do Paraná, ainda acho que tem ainda um pouquinho essa tradição. Lá em Toledo, né? Lá no sul, mas aqui no interior
no norte mesmo do Paraná, quase aqui em Mato Grosso do Sul, a gente já não tem nada. Mas eu tenho Eu acho que eu não sou gaúcha, porque eu detesto mate. Em São Mateus do Sul também tem. Na onde? São Mateus do Sul? Paraná. Em São Paraná. Mateus do Sul. E lá eles fabricam a erva, que é uma erva muito boa, até por sinal. E na região ali do São Mateus do Sul, eles fabricam a erva também, que é muito boa, além do Rio Grande do Sul, ali também. Deve ser bem no sul do Paraná, né? Porque ali no sul, acho que tem um pessoal mesmo que gosta bastante de mate. Inclusive, eu tenho um colega de Toledo, eu vou pedir para ele trazer para mim quando ele vir para cá, para eu experimentar. Agora eu fiquei curiosa. Já não bastava eu ver, né, a imagem ali dos meus concorrentes tomando, e aí dá vontade, né, de tomar, enfim. Agora falando, deu mais vontade ainda. E agora, gestante, né, eu tenho que tomar. Mas vamos lá, pessoal. Sobre localização. Tem algumas ervas também que são diferenciadas. Tipo tal. de sabor? O povo do Rio Grande do Sul odeia, não gosta muito. É tipo de sabor, Fabíola? Chocolate, essas coisas? Não. São ervas assim, tipo, aí é a erva mate, aí vem com erva cidreira, tem com puncho, aí tem várias que são ervas que vêm junto dentro ali, é um misturado. Tem muito Mais conhecido como chamate. também. Pelo chamate? Aqui as erva mate com vários tipos de chá, eles chamam de chamate. Bem, aqui tem o chamate. Não sei se é o mesmo. Aí é moída grossa, normalmente. Não, é diferente, Pro. Sei. Mas eu vou experimentar, depois eu conto para vocês como foi a minha experiência. Gelado fica bom. Que alguém acho que falou que é o tererê, né? É diferente tererê de mate? Sim, prof. É outro tipo de erva. É diferente. Sem tomar quente. É diferente, então. Então tá, Se botar água fria na erva mate pra chimarrão, ela embola tudo, tranca a cuia, não dá certo. Então não Fica tem. um mate travado, como a gente fala aqui, prof. Ah, entendi. Eu vou experimentar, depois eu conto para vocês como foi a minha experiência. Mas enfim, pessoal, essa é a questão da localização e é muito importante pensar, analisar esses fatores para vocês terem sucesso. Se vocês estiverem longe dos seus clientes, seu cliente não acessa a internet, seu público é um público mais idoso, por exemplo. Se você está longe do seu fornecedor, se aonde você está, as pessoas não consomem o seu produto, então assim não tem chance de sucesso. O primeiro passo é analisar essas questões de localização. Depois que nós analisamos a localização da organização, agora nós vamos pensar na organização do espaço interno, né? Aonde o seu maquinário está, como você organiza os seus recursos humanos e recursos materiais dentro da organização, no espaço interno, e se isso contribui para rapidez, né, para a produtividade da sua organização. Então, veja, se um maquinário, né, o primeiro maquinário onde a matéria-prima precisa passar, está do meu lado esquerdo, e o segundo maquinário está muito longe, está aí 1 quilômetro, com certeza você vai perder tempo transportando a matéria-prima de uma máquina para outra. Então, o espaço físico, a maneira como está organizado os seus maquinários, precisa também ser estrategicamente pensado. E é sobre isso que esse tópico ele vem falar. Então, veja, aqui o livro de vocês já esclarece que quando ele fala de espaço físico, ele vem falar de layout, e ele trata assim mesmo no português. Algumas literaturas traz a terminologia em inglês que é layout. E layout significa o quê?
o espaço físico, o arranjo físico que tem ali internamente a organização. É muito importante pensar nesse espaço físico, no layout, por quê? Porque o layout, ele afeta a capacidade da instalação e a sua produtividade, né? Então, a maneira como o seu maquinário está disposto ali vai afetar se você produz mais ou se você produz menos, como eu estava explicando anteriormente, né? A rapidez nessa produção afeta, implica em grandes dispêndios de recursos financeiros. Então, se você não pensa estrategicamente no seu espaço físico, você pode ter um grande dispêndio de recurso financeiro, gastar muito. E se você, quando já chega o maquinário, você já tem que saber aonde essas máquinas vão ficar. Você já deve ter feito um estudo sobre isso. Porque se você precisar trocar futuramente esse maquinário, pode ter alto custo. Então, se tem uma máquina grande, eu vou falar, olha, vai ficar aqui à minha direita. E depois, futuramente, eu acho que não ficou legal, não tá legal ali, acho que tá ruim. Se eu quiser trocar esse grande maquinário, pode ser problema, né? Eu posso precisar de uma empresa especializada por desmontar esse maquinário e depois montar novamente. Então, isso é os 3 pontos que o livro traz, que traz para nós a importância de pensar na organização do espaço físico interno à organização. Pessoal, prestem bastante atenção, principalmente quando nós falarmos no tipo de layout, porque isso cai em concursos públicos. Quem tem intenção de fazer concursos públicos, se lá no edital estiver o tema layout, prestem atenção na tipologia desses layouts, porque é isso que cai. E eu penso também que esse conteúdo dos tipos de layout pode cair também na prova, apesar que na prova pode cair tudo, né? A gente nunca sabe o que cai na prova, mas eu penso que são questões bem estratégicas para cair na prova de vocês. Mas nós vamos chegar lá e eu aponto, olha, prestem bem atenção aqui. Mas, por enquanto, nós vamos falar do arranjo físico ideal. Sabemos, então, que nós precisamos organizar internamente a nossa organização. Conhecemos os 3 pontos que traz a importância dessa organização. Mas e agora? Qual é o arranjo ideal? Como fazer esse arranjo? Então, veja, para que você escolha o arranjo ideal, você primeiramente precisa conhecer o seu processo, as atividades que são realizadas dentro da organização. Vocês lembram dos processos que nós estudamos na aula anterior? Processo por projeto, lembram? Por jobbing, por lote, em massa e contínuo. E nós estudamos também os serviços profissionais, loja de serviços e serviços de massa. Vocês lembram disso? Sim, não? Lembram? Eu lembro um pouco, mas não 100%. Não, tudo bem. Pessoal, então veja, nós estudamos na aula anterior os processos por projeto, por jobbing, por lote, lembram? Processos por projeto são aqueles que têm uma caracterização única, é algo exclusivo, por exemplo, a construção de um navio, a construção de uma casa, é algo totalmente exclusivo. O processo por job, ele dava uma exclusividade, assim, em tese, porque era aquele cartão que, por exemplo, né, gráfica, tinha ali os cartões, era o mesmo cartão de visita, o que mudava eram as informações. Se fosse vender um folder, era a mesma questão, era um folder, mas o que mudava ali entre o que você vai vender para uma empresa ou outra eram as informações. Então, ele é algo
traz um conteúdo exclusivo, no entanto, ele não é totalmente personalizado, como no processo por projeto. Processo por lote. É por lote, é uma produção por... o próprio nome já nos faz pensar o que é. É um conjunto ali que foi produzido ao mesmo tempo, em tese. Por exemplo, leite, né? Então, eu vou construir vários leites que vai fazer parte do lote 1. Remédio, a indústria farmacêutica também produz vários remédios que faz parte de um lote. E cada lote recebe uma numeração. O processo em massa, ele já traz algo um pouco mais padrão. Eu não vou lembrar exatamente do processo em massa. Deixa eu só voltar para lembrar certinho e falar para vocês. Esse é do trabalho. Aqui, ó, de massa. Ah, tá, o de massa é o mais fácil, é aquele que era totalmente padronizado, não traz nenhum tipo de exclusividade, né? Então, por exemplo, vou produzir notebook, vou produzir luminárias, então está sendo ali produzido. Então, não vou fazer um notebook diferente para a Genesa, um notebook diferente para a Fabíola, né? Então, não tem essa exclusividade. O processo contínuo. O processo contínuo é aquele que não tinha interrupção. Se acontecesse alguma interrupção, ia ter grande custo, por exemplo, de energia, né? O fornecimento de energia. Lembrando que manufatura são aqueles produtos que eles precisam de maquinários, né? Então, isso é o manufatura. Agora, por outro lado, a gente também aprendeu os processos por serviços, serviços profissionais, loja de serviços e serviços de massa. Serviços profissionais é totalmente exclusivo. Eu dei o exemplo da harmonização facial, que eu fui verificar o preço. Então, o trabalho ia ser totalmente focado na minha estrutura, no que eu de fato precisava. Se uma outra pessoa for lá, o serviço vai ser totalmente diferente. Então, é um serviço totalmente customizado. Loja de serviço. Na loja de serviço, vamos voltar? Alguém lembra a loja de serviço? Só para ter certeza, para eu não falar o que não é. Para nós revisarmos um pouquinho. Loja de serviço. É a necessidade do cliente? Sim, é isso. É a necessidade do cliente que era atendida ali pela empresa, que de fato são empresas que não traz uma customização pura, como nos serviços profissionais, que é algo totalmente exclusivo, é 100% exclusivo, mas que não é uma customização pura. Por exemplo, as agências de turismo. Então, traz ali um pacote que é comum para todo mundo, né? Por exemplo, uma viagem para Salvador, mas eu posso customizar algumas coisas. Por exemplo, o pacote é o mesmo, a ida para Salvador. Mas aí eu vou colocando algumas características que eu quero. Olha, eu quero esse passeio, eu não quero esse passeio, então você tira isso, você coloca aquilo. Então, é algo exclusivo, mas não é totalmente customizado ao nosso gosto. E aos serviços de massa, é algo assim que não tem essa customização, né? Não tem essa exclusividade. Por exemplo, um supermercado é algo muito padrão. Se você chega lá, tem lá leite, tem chips, tem bolacha, tem de tudo. Então você vai lá, você escolhe o que você quer, passa pelo caixa e vai. Ninguém vai fazer assim, um chips customizado para você, conforme você quer. Não, tá ali, é algo padrão. Você passa ali e pega. Não vai ter alguém ou um profissional que vai te atender e vai dizer o que você quer, né? O que você deseja, o que você precisa.
você só vai encontrar um profissional basicamente no caixa. Então, só para revisar esses pontos de manufatura e serviços. Esses eram os processos. Então, veja, pessoal, mas o que isso tem a ver com layout? Porque dependendo do seu processo, você vai escolher o seu layout. Os processos por serviços, que são aqueles processos o exclusivo, o único, construção de um navio, construção de uma casa, o ideal seria optar por um posicional. Se você for fazer aquele por job, por exemplo, né, o cartão de visita, que é o mesmo cartão, mas que só vai mudar as informações, por exemplo, uma loja que, uma gráfica que faz folder, é o mesmo folder, mas só vai mudar as informações, você pode escolher por posicional ou por job, por processo, desculpa. Se for por lote, o ideal do arranjo é por processo ou celular. Não se preocupe que eu vou explicar cada tipo de arranjo físico. Se o seu processo é em massa, então o ideal é o celular ou por produto. Se o seu processo é contínuo, o arranjo ideal é por produto. Se você oferta serviços profissionais totalmente exclusivo, então o layout ideal seria o posicional ou por processo. Se você tem uma loja de serviços, o ideal é por processo ou celular. Ou se você tem um serviço de massa, o ideal é celular ou por produto. E aí, agora nós vamos conhecer esses arranjos físicos, posicionais por processo, celular ou por produto. E é esses, pessoal, que eu falava para vocês, que cai em concursos públicos quando tem ali o item layout. Lembrando que existem vários tipos de arranjos físicos, mas o livro trabalha apenas alguns que são os mais utilizados. Então, veja, arranjo físico posicional. O que caracteriza esse arranjo físico posicional? Então, veja, no arranjo físico posicional, os recursos que vão ser transformados, eles vão estar fixos. Por exemplo, eu vou construir um avião. Não tem como eu pegar esse avião e passar ele por uma esteira, né? Então, o maquinário 1 coloca a asa, o maquinário 2 coloca os vidros, o maquinário 3 coloca os bancos. Então, o avião ele não vai passando em uma esteira, ele fica parado, ele fica fixo. Então, o recurso transformado fica fixo. O que vai se movimentar são os recursos transformadores. Quem são os recursos transformadores? Os maquinários, ok? Então, é isso que vai caracterizar o arranjo físico posicional. O recurso transformado, aquilo que vai ser produzido, vai estar parado fixo. Os recursos transformadores, que vai lá no recurso transformado, que vai ali na matéria-prima e vai transformar ele em alguma coisa, vai ficar se movimentando em volta dele. Arranjo físico por processo. O arranjo físico por processo é o que mais as pessoas têm dúvida, mas veja, ele é o oposto do arranjo fixo posicional. Aqui no arranjo fixo posicional, os recursos transformados ficam parados. Aquilo que vai ser processado, a matéria-prima que vai ser transformada em algo de valor, vai ficar parada. Enquanto aqui no arranjo físico por processo, quem vai ser transformado, o que vai ser transformado, que é o que se movimenta. E o que vai fazer essa transformação, por exemplo, os maquinários vão ficar parados. Não, veja, não é uma esteira, né? Mas veja bem, esse exemplo aqui de uma biblioteca. Na biblioteca, quando eu vou lá na biblioteca, eu vou usar um livro e não é o livro que vai ser transformado em algo de valor, mas é a pessoa que está lendo, que vai adquirindo informação, que vai adquirindo conhecimento, é essa pessoa que vai ser transformada. Então, o livro fica parado, enquanto a pessoa entra, pega o livro, pode sentar ali na cadeira
e fazer uso daquele livro. Então, no caso da biblioteca, é um exemplo de arranjo físico por processo. Os recursos transformadores é aquilo que vai transformar, no caso da biblioteca, aquilo que vai me transformar enquanto pessoa fica parada. E, por outro lado, os recursos transformadores, que são os que circulam. Por exemplo, as pessoas. São as pessoas que circulam pelas bibliotecas, que pegam os livros e que vão ser transformadas. Isso é recurso físico por processo. Arranjo físico celular é um outro tipo de arranjo. Então, veja bem nesse arranjo. Nesse arranjo, eu vou ter alguns maquinários, que são recursos transformadores, agrupados, e eu vou ter uma pessoa passando por esses maquinários, passando essa matéria-prima. Para que vocês entendam bem o conceito, vamos ver como isso aparece lá no livro. Agrupa em um único ponto os recursos transformadores necessários para atender necessidades específicas de um recurso transformado pré-selecionado. Então, os recursos transformadores ficam agrupados para atender a necessidade de um recurso transformado. Vamos pensar que aqui é a produção de bolos. Para que eu possa produzir bolos, os maquinários necessários precisam estar agrupados ali. Então, veja, vamos pensar que eu tenho uma padaria. Eu posso colocar um lado, né, as máquinas que eu preciso para fazer bolo e do outro lado as máquinas que eu preciso para fazer pão, né? Então, está agrupado em um ponto recursos transformadores conforme o produto, conforme o recurso que vai ser transformado. Então, vamos pensar que aqui é a produção de um bolo. Eu venho, chego ali com o meu material, né? Aquilo que eu vou utilizar, passo ali pelo primeiro maquinário que vai misturar os ingredientes, né? Vamos supor que seja uma batedeira. Depois, eu pego tudo isso, coloco ali em um maquinário que vai assar o bolo. Depois, o profissional pega esse produto e passa por um outro maquinário que vai fazer a calda do bolo. Aí ele vai lá, passa por outro maquinário que vai enfeitar o bolo. Aí ele pega, vai lá em outro maquinário que vai colocar alguma outra coisa no bolo. Pronto, acabou, terminou o bolo. Mas veja, para fazer o bolo eu preciso dessas maquinários. E para facilitar, melhor ainda que estejam agrupadas. Porque imagina, se aqui for uma máquina de fazer bolo, aqui for uma máquina de fazer pão, aqui é uma máquina de fazer churros, aí a segundo maquinário que eu preciso para usar para fazer o bolo está aqui. Então, é melhor agrupar os recursos transformadores conforme as necessidades do recurso transformado. É isso que caracteriza o arranjo físico celular. Arranjo físico por produto. Existem alguns produtos que eu não consigo pegar a matéria-prima, levar, né, fazer o transporte dessa matéria-prima para a empresa ser processada. Existem alguns produtos que eles estão ali em sua origem e a empresa precisa ir na sua origem para processar ele. Por exemplo, o petróleo. O petróleo está no mar, então a empresa precisa se instalar lá onde ele está e aí os recursos transformadores vão captar ele, vão processar ele ali mesmo. Isso seria o arranjo físico por produto. Então, é muito importante, né, entender o seu processo para você, então, decidir o seu arranjo físico. Mas, não necessariamente eu vou ter somente um arranjo físico. Então, na minha empresa eu trabalho só com arranjo físico por produto, ou só com arranjo físico celular. Tem empresas que vão utilizar mais de um arranjo físico. Então, isso nós vamos chamar de arranjo físico misto, onde eu posso misturar vários desses arranjos. Então, eu posso ter o arranjo posicional para construir o avião. E eu posso ter, né, digamos, o arranjo físico celular ali mesmo no mesmo espaço para construir a gasolina dele, né?
e aí eu posso ter, então assim eu vou ter um arranjo físico misto, onde eu vou misturar vários arranjos físicos. Dúvidas? Bem, pessoal, então falamos aqui de arranjo físico, né? Então, primeiramente, nós começamos com a localização, pensar geograficamente aonde a sua empresa vai estar situada, né? Nos fatores ali desse território. Depois, pensando qual é o melhor espaço geográfico, nós vamos pensar qual é a melhor organização do seu espaço interno. Por quê? Porque se você tem um espaço interno bem organizado, para atender as demandas da empresa, para atender as demandas do cliente, isso vai gerar rapidez, isso vai gerar produtividade, isso vai diminuir seus custos. Então, até mesmo o espaço físico, ele precisa ser bem pensado e bem planejado. Vamos falar agora de manutenção, né? Manutenção. Então, a manutenção, ela serve para que você possa manter, né, a sua estrutura funcionando. É isso que serve a questão da manutenção. E a manutenção, ela nem sempre foi vista como algo bom. Alguns gestores, né, empresários, não viam a manutenção como algo bom, mas como um custo desnecessário. Então, muitas vezes, só arrumava quando quebrava. Mas depois de um certo tempo, começou a se pensar que as ações de manutenção para manter a estrutura da organização funcionando era relevante, né? E aí, então, começou a ter estratégias para se fazer essa manutenção. E é sobre essas estratégias que esse tópico ele se dedica. Então, veja. Existem 3 tipos de custo relacionado à manutenção, mas pensem bem. Manutenção, ações que a empresa precisa fazer para manter a organização funcionando. Então, para manter, por exemplo, o maquinário funcionando. Vamos supor que eu tenho ali um maquinário específico. E para que ele possa continuar o seu ciclo de vida, eu preciso reapertar as suas peças. Então, eu estou fazendo o quê? Uma ação de manutenção. Eu tenho ali um maquinário funcionando. E para que eu possa manter ele por mais tempo funcionando, eu preciso ir lá e colocar graxa, né? Ali no maquinário, pingar uma gotinha de um produto. Então, é isso que eu estou falando de ações de manutenção. Ações que eu vou fazer para manter a sua estrutura funcionando. E para isso, para fazer essas ações, eu tenho 3 tipos de custo. Quais são eles? Custo com materiais e serviços, custo das perdas e custo da estrutura. Custo de materiais e serviços. Custo de materiais envolve aqueles produtos que eu preciso para manter aquele maquinário, manter aquela estrutura, aquele equipamento. Então, por exemplo, eu preciso reapertar o parafuso, né? Então, vamos supor que eu preciso também colocar um parafuso novo. Esse parafuso, ele então, um material que eu preciso comprar para colocar ali. Então, esse parafuso tem um custo. E custo de serviço? Custo de serviço, por exemplo, inclui o preço da mão de obra. O quanto eu vou pagar para alguém ir lá na minha empresa e apertar esse parafuso. Então, tem também o custo de materiais e serviços. Além disso, eu tenho o custo das perdas. O que seriam os custos das perdas? Se eu não faço a manutenção, então se eu não tenho esse cuidado de ir lá no maquinário, apertar as peças, colocar o produto necessário, fazer uma limpeza ali da máquina, eu posso ter perdas. Eu posso perder essa máquina. Esse equipamento ele pode ficar lento, né? E isso vai afetar minha produção. Ele pode quebrar, ele pode ter que parar toda a minha produção. Então, tem perdas também se eu não fizer atividade de manutenção. E isso entra em custo das perdas.
Além disso, eu tenho o custo da estrutura. Então, a gente aprendeu nas aulas anteriores que tem as atividades essenciais, né? Que são aquelas atividades diretamente ligadas à transformação da matéria-prima em um produto acabado, por exemplo. Mas para que isso funcione, eu preciso de uma estrutura gerencial, eu preciso de uma estrutura administrativa. E essa estrutura também precisa ser mantida. Então, eu tenho o custo para manter essa estrutura gerencial e essa estrutura administrativa que vai analisar, por exemplo, quando, como fazer essa manutenção, estabelecer períodos para fazer essa manutenção e para manter essa equipe, eu também tenho um custo. Então, são esses 3 tipos de custo que eu tenho para fazer a manutenção. E esses custos, eles precisam ser analisados e controlados. O livro nos ensina 3 técnicas básicas para fazer essa análise de custo. Quais são? Histórico de custo mensal, comparativo orçado versus realizado e benchmark. O que significa essas 3 técnicas para fazer esse controle? Histórico de custo mensal. Nós já vimos com bastante profundidade na disciplina de custo, e aqui só traz isso mesmo, com poucos detalhes, que eu vou olhar para o passado para projetar o futuro. Então, eu venho mês a mês vendo que os custos da manutenção estão aumentando aí em torno de 15% a 20%, todos os meses. Então, o que vai acontecer? A tendência é que esse custo se mantenha assim. Então, eu preciso ter um banco de dados com esse histórico de custo para fazer essas análises e essas projeções. Comparativo orçado e realizado. Bem, sempre a gente fala dessa importância de fazer o planejamento. Com a questão de custo da manutenção, não é diferente. Então, nós precisamos sempre planejar, né? Sempre olhar para o futuro, pensar em cenários e fazer estimativas. Quando a gente fala de comparativo orçado versus realizado, significa que eu vou verificar o que eu planejei e comparar com aquilo que eu, de fato, realizei, tentando entender aonde foi o erro, caso eu fale, para melhorar posteriormente. O benchmark. O benchmark, sempre quando fala benchmark, que a gente viu benchmark em recursos humanos, a gente viu benchmark em qualidade, mas sempre quando fala em benchmark, lembrem-se que são comparações, né? Aqui, no caso dos custos, eu vou comparar os custos que a minha empresa tem com os custos que outras organizações têm, para eu verificar se eu estou dentro, né, desse mercado, se a minha empresa precisa melhorar em algum ponto, tentando entender como o seu concorrente tem conseguido alcançar valores que talvez vocês não estão conseguindo alcançar. 2 grandes categorias de manutenção. Existem as manutenções planejadas e as manutenções não planejadas. O que significa manutenções planejadas e não planejadas? Veja, manutenção, né? Eu vou fazer alguma atividade para o meu equipamento funcionar, para ele se manter, né? Para ele não quebrar, por exemplo. Isso é manutenção. Mas existem certas manutenções que eu só vou fazer depois que quebrar. Então, veja, eu não planejei. Quebrou, o equipamento foi lá e quebrou, aí eu preciso consertar. Aí eu vou pegar ele, eu vou colocar os parafusos, né? Às vezes só se eu reapertasse as peças antes melhorava, mas não. Ação não planejada. Eu não imaginava que aquele equipamento poderia quebrar, ou eu não fiz questão de tentar fazer alguma atividade antes, mas aconteceu. Isso não foi planejado. Eu vou precisar ir lá e fazer a manutenção. Já nas manutenções planejadas, acontece quando eu já estou estimando isso, né? Então, eu vou estimar que semanalmente nós vamos fazer a manutenção dos equipamentos.
Então, toda sexta-feira eu vou lá no maquinário, vou fazer uma limpeza, por exemplo, daqueles equipamentos. Então, isso é uma ação planejada. Planejada é uma manutenção pensada. Não planejada é algo que eu não imaginava e não pensei anteriormente. Então, existem essas duas categorias. E aí, dentro dessas categorias, eu tenho as classes da manutenção. Eu tenho a classe dentro da não planejada, eu tenho a classe manutenção corretiva. E dentro da manutenção planejada, eu tenho manutenção preventiva, preditiva, detectiva e produção total. Vou explicar para vocês cada uma dessas correções. Manutenções. Então, veja, manutenção corretiva. A manutenção corretiva, ela acontece depois que quebrou. Então, quebrou, agora eu tenho que consertar. Isso é manutenção corretiva. Eu não penso antes de quebrar, eu não faço ação de prevenir essa quebra. Eu só vou arrumar depois que quebrou. E existem algumas consequências. Quais são essas consequências? Quebram aleatoriamente, né? Então, se eu não vou lá e semanalmente, por exemplo, fazer, né, essas ações de manutenção, a qualquer momento ela pode quebrar. Se ela fica quebrando sempre, o índice de utilização reduz, o ciclo de vida dessas máquinas reduz. Então, é uma ação que traz bastante consequências para aquele equipamento. Existem aquela frase, né? É melhor prevenir do que remediar. No caso da manutenção corretiva, é o remediar da situação. Depois que quebrou, eu vou remediar. E por ser algo imprevisto, o custo ele pode ser mais elevado, né? Então, não estava pensando que essa máquina poderia quebrar, mas eu preciso consertar. E aí eu vou atrás dos produtos, aí não pesquisei fornecedor, né? Então, pode ter um custo um pouquinho maior. Manutenção preventiva. Manutenção preventiva, ela já acontece com mais constância. Eu não espero quebrar para depois fazer uma ação de conserto e de correção. Eu vou prevenir que ela quebre, né? Eu vou prevenir, vou fazer ações antecipadas. Como que eu posso fazer isso? Eu posso definir que toda semana ou todo mês eu vou lá naquela máquina, eu vou reapertar o parafuso, ou eu vou lá na máquina, eu vou fazer uma limpeza interna nela, antes que ela quebre, né? Pode ser semanal, né? Isso é o que o livro chama de determinado por calendário, pode ser semanal, pode ser mensal, quinzenal, que eu vou fazer essas ações de prevenção, ou pode ser também pela operação. O que significa pela operação? Por exemplo, depois de 100 horas funcionando, eu vou lá reapertar o parafuso da máquina, eu vou fazer uma ação de manutenção. Então, isso seria, por exemplo, o número de operações. Depois de tantos quilômetros rodados, eu vou colocar o óleo do carro, por exemplo, é uma ação de manutenção preventiva. Eu não vou trocar o óleo do carro só depois que ele quebrar por isso, né? Isso seria manutenção corretiva. E aí funciona como se fosse um checklist, né? Eu tenho ali uma lista que vai dizer reapertar o parafuso, limpar a máquina, fazer a lubrificação da máquina. E aí eu tenho esse checklist e vou definir, semanalmente que eu vou fazer isso? Então, toda semana eu vou passar em cada maquinário e cumprir essa lista de ações que está determinada para manter essa máquina. Existem alguns equipamentos que vêm, inclusive, no manual, né? Esse checklist do que precisa ser verificado e feito na máquina para fazer essa manutenção preventiva. Vantagens: redução de manutenção corretivas e custos. Então, se você faz uma prevenção, se você faz atividades
para prevenir, a máquina vai quebrar menos e o custo vai ser menor também. Aumento da utilização do equipamento. Se você faz ação preventiva, cuida daquele maquinário antes que quebre, o tempo de vida desse maquinário também é maior, então você vai conseguir utilizar ele por mais tempo. Manutenção preditiva. Pessoal, prestem atenção nesse, porque também é o que eu vejo que os alunos têm mais dúvida nesse ponto aqui. Veja, pessoal, manutenção preditiva. Até agora nós falamos de manutenções, mas não são manutenções que parte de um estudo da máquina, por exemplo. Mas são ações assim, a corretiva quebrou, consertou. E a preventiva é algo que eu vou ali determinar que seja feito, mas não parte de um estudo ali. Verificação de temperatura do maquinário, verificação da vibração, não, né? Agora, na manutenção preditiva, é o momento em que o conhecimento científico, o conhecimento que nos mostra como medir, como verificar certos fenômenos, vai entrar em ação. Então, aqui é o momento que eu vou fazer a manutenção a partir de acompanhamentos de certas variáveis. Vou tomar uma água só um minutinho. Por exemplo, eu tenho um maquinário que eu comprei ele tinha uma velocidade muito boa, ele era muito rápido, mas com o tempo eu verifiquei que a velocidade dele foi reduzindo. Então, o fato dessa variável velocidade, o fato dela ter reduzido, já me mostra, me aponta que eu preciso fazer a manutenção. Ou ainda, por exemplo, eu tenho um maquinário e ele era um maquinário que tinha uma temperatura ambiente, uma temperatura normal. Mas eu comecei a tocar nele e eu comecei a perceber que ele está muito quente. Então, é a hora de fazer uma manutenção. Ou ainda tem aqueles equipamentos que podem começar a vibrar, né? E ele não vibrava. Então, já é o momento de fazer uma manutenção. Então, a manutenção preventiva, preditiva, ela vai acontecer a partir do momento que essas minhas variáveis vai apontar a necessidade de fazer uma manutenção, ok? Eu só vou fazer ação de manutenção quando essas variáveis elas forem alteradas, e eu posso definir isso. Vibração, temperatura, velocidade, o que mais, né? Então, é dessa forma que é a manutenção preditiva. Pelo fato de que requer esse conhecimento do maquinário, esse tipo de manutenção pode custar caro para a empresa, porque requer mão de obra qualificada. Então, eu preciso ali de um engenheiro mecânico, por exemplo, que entenda de maquinário, consiga verificar quais são essas variáveis para serem analisadas e verificadas, que apontem a manutenção. Preciso, por exemplo, de um engenheiro que saiba detectar qual é a temperatura correta dessa máquina, qual é a temperatura que já indica a necessidade de manutenção. Manutenção detectiva. Ela é bem semelhante à manutenção preditiva, mas ela é mais rápida, porque ela acontece em tempo real. Existe um sistema ligado nesses equipamentos, nesses maquinários, e que vai nos apontar, o próprio sistema vai nos apontar quando eu preciso fazer a manutenção desse maquinário. Essa manutenção, ela só foi possível com esse avanço tecnológico. Então, eu não preciso ter uma mão de obra altamente qualificada para verificar se a temperatura da máquina está ideal ou não está, ou quais são as variáveis que eu vou analisar. Na manutenção detectiva, eu tenho um sistema que consegue identificar as falhas ocultas e já aponta automaticamente para a pessoa que manipula a máquina que é necessário parar a máquina para fazer essa manutenção.
Manutenção produtiva total. Na manutenção produtiva total, pode cair ainda na prova de vocês como TPM, ela vai acontecer com a junção dos trabalhadores. Os trabalhadores vão começar a participar dessa manutenção. Então, vai começar a envolver os trabalhadores na manutenção. Basicamente, são 3 atividades que o trabalhador precisa fazer na sua máquina: limpeza, lubrificação e reaperto. Então, eu uso o meu computador, a minha máquina, para dar aula, né? Para dar os encontros. Então, eu mesma vou manter esse maquinário. Vou fazer a limpeza do meu computador, vou fazer o reaperto, vou fazer a lubrificação, vamos supor assim. E aí, cada trabalhador é responsável pela sua máquina, tem o que nós chamamos de manutenção autônoma, onde ele vai limpar, fazer a lubrificação e fazer o reaperto. Organização da manutenção. Então, veja, até lá nos anos, na década de 1980, quem era responsável por fazer a manutenção era o gerente de primeira linha. Mas, depois, né, com o passar do tempo, essa atribuição foi dada a uma figura de um supervisor de manutenção. Então, vai ter um profissional dentro dessa estrutura que vai ser responsável por supervisionar essas manutenções. Isso aqui é uma estrutura, assim, um pouco geral, mas a gente sabe que cada empresa vai definindo conforme as suas demandas. A manutenção, ela pode ser centralizada, descentralizada e mista. Centralizada, né? Sempre quando a gente fala em centralizar, é colocar tudo em um ponto só. Então, centralizar a manutenção é colocar toda a responsabilidade da manutenção em uma equipe. Então eu vou criar uma equipe de manutenção para fazer ações de manutenção. Então, estou fazendo o que com a manutenção? Centralizando em uma equipe. Agora, descentralização é o contrário, né? Eu vou tirar a responsabilidade, que é algo central, e vou espalhar ela. Então, está descentralizada. São várias pessoas que estão envolvidas na ação da manutenção. Por exemplo, aquilo que eu citei anteriormente, que cada trabalhador é responsável por fazer a manutenção da sua máquina, por limpar, por lubrificar e por fazer reaperto. Então, estou descentralizando. Não tenho uma equipe específica para isso, mas são vários trabalhadores que fazem essas ações. Ou eu posso ainda ter uma manutenção mista. Eu posso ter uma equipe, né, centralizar isso em uma equipe que vai ser responsável pela manutenção, e também eu posso descentralizar para os demais trabalhadores para fazer alguns tipos de atividade de manutenção, por exemplo, limpar o seu próprio equipamento. Na mista eu tenho os dois, tanto centralizado quanto descentralizado. Dúvidas, pessoal? Tá dando para entender? Tudo ok aqui, prof. Ok, pessoal, eu vou passando. Caso vocês tenham dúvida, pode abrir o microfone, pode perguntar, porque o importante aqui é que vocês entendam o conteúdo. Eu estou aqui para explicar o conteúdo. Se eu não souber também, eu vou falar, olha, eu preciso estudar um pouquinho mais e vou trazer a resposta para vocês depois. Mas vamos lá, pessoal, para o próximo tópico, que é evolução conceitual da qualidade. Pessoal, esse tópico aqui, ele é tudo que a gente viu, mas de uma forma mais resumida, da disciplina de gestão da qualidade, se eu não me engano, é uma que nós tivemos, foi a última do semestre passado, que vai trazer as percepções de qualidade, que vai trazer os gurus da qualidade, o que cada guru pensou. Então, basicamente, tudo que a gente vai ver aqui, a gente já viu também lá na última disciplina do semestre passado. Mas é importante trazer aqui, então, lá no semestre passado, a gente estudou uma disciplina só sobre qualidade. Que quando a gente fala de administração de produção, também é importante pensar em como a produção ela contribui para a qualidade.
Então, volta a resgatar tudo aquilo que a gente viu anteriormente. Mas veja, pessoal, antes, a qualidade ela estava associada como uma vantagem competitiva. As empresas pensavam nela dessa forma, é um diferencial. Mas não, hoje a gente percebe que ter qualidade não é um diferencial, não é uma vantagem competitiva, mas é uma questão obrigatória para as empresas. Porque a qualidade, ela está relacionada com a satisfação do cliente, com atender as expectativas do cliente. Se uma empresa não tem qualidade, não consegue atender as expectativas do cliente, então dificilmente ela consegue se manter dentro desse mercado que é cada vez mais competitivo. Esse tópico ele se propõe então a estudar a evolução dos conceitos sobre a qualidade e algumas técnicas que envolvem a qualidade. Essas diferentes visões foi algo que nós já vimos. Como a qualidade ela é pensada? Ela pode ser pensada a partir da conformidade com as especificações, com adequação ao uso, valor pelo preço pago, suporte de serviços de suporte e critérios psicológicos. Então, veja, para algumas pessoas, ter qualidade é estar de acordo com certas características, com aquilo que o seu cliente estava idealizando. Então, para o seu cliente, ter qualidade é ter um produto pesado, por exemplo. Então, isso está conforme as especificações. Você precisa atender o que o seu cliente especifica, define o que é qualidade. Para alguns clientes, ter um produto de qualidade é de acordo com a cor, né? Então, quanto menos transparente for uma calça, por exemplo, ela vai apresentar mais qualidade para mim. Então, a empresa precisa ir atendendo essas especificações do cliente. Adequação ao uso. O produto que você está vendendo, ele está adequado ao uso de fato? Então, eu comprei aquele robozinho de fazer a limpeza da casa, né? De fazer, acho que varre, suga, algumas coisas assim, a sujeira. Mas eu coloquei esse robô e ele não está sugando a sujeira, né? Ele não está fazendo nada, só está aqui andando. Está adequado ao uso? Não está? Se ele atendesse o que ele promete, então está adequado ao uso. Valor pelo preço pago. Para muitas pessoas, para muitos clientes, a qualidade é o valor do produto. Então, o preço, ele está de acordo com a sua real utilidade, né? Então, tem muitos consumidores que prezam por isso, pelo preço e a sua utilidade. Serviço de suporte, o que mais atende, né? Então, no caso do serviço de suporte, ele está relacionado com a forma como as pessoas avaliam a qualidade e a atenção dada pela estrutura organizacional aos clientes. Como vocês escutam os clientes em relação à qualidade? E como vocês dão atenção para o cliente? Então, tem alguns clientes que entendem que o serviço vai ter qualidade quando a empresa consegue dar a ele toda a atenção, né? A atenção que ele precisa. Critérios psicológicos. Pessoal, eu mudei esse slide, mas não tá certo aqui. Eu vou precisar olhar no livro. Só um minutinho, por favor. Esses critérios. Página 142, prof. 142? Obrigada. Vamos lá, 142. Critérios psicológicos. São critérios subjetivos de avaliação da qualidade, normalmente associado ao contexto ou à tradição de uma marca. Então, veja, existem critérios que têm a ver com a característica daquele produto.
É eu pegar nele, ele é macio, ele não é macio, ele é transparente, ele não é transparente, eu consigo usar ou não. Tem coisas muito visíveis, né, que o seu cliente pode entender como qualidade. Mas tem alguns fatores que não são visíveis, mas que são situações subjetivas alinhadas àquela marca. Então, é muito importante pensar como o cliente ele entende a qualidade. Será que é algo que é visto, né? Que está relacionado às especificações, características, ou será que o seu cliente entende qualidade como questões subjetivas? O livro entende que essas questões subjetivas normalmente está associado a um contexto de tradição da marca. Então, tem muitos clientes que de fato compram porque aquela marca tem tradição. Então, para mim, qualidade no produto é uma marca estar há muito tempo em um mercado. Isso é algo subjetivo e isso está associado ao critério psicológico. Então, existem diferentes percepções sobre o que é qualidade. O que é qualidade para mim não é qualidade para uma outra pessoa, e isso vai variar também de produto para produto. Então, como eu penso que uma calça tem qualidade, do que uma luz tem qualidade. Então, vai variando em diferentes percepções. Nós, enquanto empresa, precisamos conhecer bem quem é o nosso cliente e o que ele espera da empresa e dos produtos. E aí, você sabendo o que ele entende como qualidade, o que ele espera, você vai conseguir agregar isso ao seu produto para conseguir atender a expectativa dele. E atendendo a expectativa dele, isso significa que você teve, então, qualidade com o seu cliente. Isso é a definição de qualidade. E aí, aqui, o livro traz todos aqueles gurus que nós já estudamos e repetem as ideias que eles trazem. E algumas ideias são ideias que ele não se aprofunda, como se aprofundou no encontro anterior, ou ainda ele só traz mesmo para que vocês possam ver que esses autores falou sobre a qualidade. Então, assim, eu também não vou me aprofundar em todos os detalhes sobre o que cada um pensou e tudo que eles pensaram, porque foi algo que nós já estudamos, e também porque não é o foco dessa unidade, né? A gente vem falar de produção, falamos de qualidade, é importante pensar nesses autores, sim, e aí nós vamos tentar falar brevemente um pouquinho sobre cada autor. Eu sempre falo assim, não vou me aprofundar, mas depois eu acabo explicando tudo. Mas vamos ver se eu consigo. Veja, diferentes visões sobre a qualidade. Nós estudamos lá na disciplina do semestre passado, na última disciplina, que ao longo do tempo vários estudiosos surgiram e cada um agregou alguma coisa sobre a qualidade, algum valor na qualidade. Seja um pensamento, seja um estudo, mas cada pessoa veio falar sobre a qualidade. Então, veja, nós temos aqui como estudiosos, o livro fala de guru. Eu, particularmente, não gosto muito do termo guru, mas o livro anterior falava guru. Quem são essas pessoas? Nós tivemos o Joseph Juran, o William Deming, Armand Valin Feijinban, Kaoru Ishikawa, Shinjeu Shingo, Genichi Takaguchi, David Garvin e Philip B. Crosby. Vocês lembram desses nomes? É comum para vocês que fizeram o semestre passado? Sim. Sim? Ótimo. Então, vocês vão lembrar bem pelo menos assim, sempre a gente vem com essas questões repetidas, como vocês já pontuaram nas aulas anteriores, acaba ficando bastante cansativo para vocês, mas como vocês já viram, talvez vocês não vão ter muita dificuldade agora de pegar bem o conteúdo. Mas veja, o Juran, o que ele contribuiu para a qualidade? Ele veio definir qualidade, trouxe uma ideia diferente para a qualidade. O que ele vai dizer? Que a qualidade é quando a empresa consegue atender... Oi?
Quem chamou? Não? Eu tive a impressão que alguém chamou. Mas vamos lá. Ele vai dizer que a empresa tem qualidade quando ela consegue atender às necessidades do cliente e quando o produto que ela oferta não tem deficiências. Então, qualidade para Juran tem esses dois elementos. Ele vai definir cliente interno e cliente externo. Cliente externo, aquele que está fora da organização, que você vai atrair para vender para ele. E cliente interno está dentro da organização. Então, são seus colaboradores, os trabalhadores de dentro da organização, que pode ser sim a pessoa que vai comprar de você, mas quando se trata de cliente interno, quer dizer que você vai conseguir conquistar eles para eles comprarem a sua ideia, comprarem os seus projetos. Então, tanto o cliente quanto o fornecedor sempre pode ter 3 papéis. Eles podem ser cliente, né, comprar de você. Eles podem ser fornecedor, né? Então, te fornecer algo, pode ser matéria-prima. No caso do seu cliente, pode ser o trabalhador que vai fornecer a mão de obra. E eles podem ser o próprio agente transformador, a pessoa que vai transformar a sua matéria-prima. O Juran também define deficiência, insatisfação, satisfação e custo da qualidade. Ele vem também trazer uma ideia nova que sempre é muito utilizado quando se fala em qualidade, que é a trilogia de Juran, trilogia da qualidade, que envolve 3 ações: planejar, controlar e melhorar. Primeiro eu vou planejar, pensar no futuro, no cenário futuro. Depois eu vou controlar. Enquanto eu estiver executando, eu vou verificando se essas ações estão saindo fora do meu planejamento, vou controlar. E depois eu vou melhorar. Então, aonde eu errei e como eu posso fazer essas ações de melhoria. Basicamente, essas são as ideias de Juran. William e Deming propôs o uso de evidências estatísticas. Então, enquanto o Juran, não que ele não se embasava cientificamente, mas enquanto ele não aplicava estatística, cálculos e dados, enfim, o Deming veio inovar com isso. Ele que vai criar o famoso ciclo PDCA, planejar, fazer, controlar, implementar, aquilo que a gente sempre vem vendo também nas disciplinas. E ele traz aqueles 14 pontos de Deming. Então, ele vai trazer 14 fatores que a gente precisa fazer para ter qualidade. Armand Valin e Feijin Baum. Então, veja, o Armand, ele vem falar sobre os princípios da qualidade total. Esse princípio da qualidade total, ele é um sistema que vai envolver várias áreas da empresa, que vai envolver o marketing, que vai envolver produção, que vai envolver a área de vendas, que vai envolver todos os setores ali para ter qualidade. Então, vai começar a perceber que a qualidade não é algo exclusivo, né, de apenas um grupo de pessoas, de apenas um setor, mas que vários grupos vão se unir, fazer esforços para que se tenha qualidade. Todos os setores têm o seu papel importante. O marketing, por exemplo, vai verificar o que o seu cliente quer, né? Fazer pesquisas, por exemplo, enfim. E aí ele vai trazer isso para dentro da empresa, né? Então já teve a sua contribuição para a qualidade. A área de desenvolvimento vai verificar o que o cliente quer e tentar desenvolver um produto que atenda às suas expectativas e necessidades. Então já está contribuindo para a qualidade. A produção também. Então, todos os setores têm, de certa forma, um papel para a qualidade. Como que a gente faz para controlar essa qualidade? Ele vem falar também. Precisa estabelecer padrão, avaliar a conformidade em relação a esses padrões, agir corretivamente quando necessário e planejar uma melhoria definitiva. Então, veja, o Armand, o que ele faz? Ele vem dizer como a gente pode controlar se um produto tem qualidade ou não. Então, primeiro eu vou estabelecer um padrão. O que o meu cliente quer? Ele quer um shampoo que tenha um pH neutro, né? É isso que ele quer. Então, eu vou estabelecer o padrão de pH para aquele shampoo.
E aí eu vou sempre avaliar esse pH enquanto eu estiver produzindo o shampoo. Se esse pH estiver muito fora, eu vou agir corretivamente. Ah, então ele está muito básico, eu vou colocar um pouquinho mais de ácido, né, para ele ficar um pouquinho mais neutro. E depois eu vou planejar uma melhoria. Então, eu não sei se esse exemplo para vocês ficou muito claro, questão do pH, mas eu vou dizer o que o cliente quer. E quando eu estiver produzindo, eu preciso avaliar se a produção está dentro do que o cliente quer. E aí eu vou estabelecer um padrão e vou avaliando essas características. Então, o meu cliente quer um produto pesado, eu vou medir, eu vou ficar pesando esse produto para verificar se está dentro dos padrões. Se não tiver, eu vou corrigir. Ah, não está pesado. Então, o que eu vou fazer para esse produto ficar pesado? E eu vou planejar para que esse produto sempre melhore. Kaoru Ishikawa. O Kaoru Ishikawa, ele vem falar de 3 dimensões. Primeiramente, ele vem dizer, né, vem deixar mais claro que a questão da qualidade não é algo exclusivo de uma equipe, né? Então, a questão da qualidade envolve vários setores, várias pessoas, várias equipes. Para tanto, ele vai trazer algumas ferramentas que ele vai dizer que vai contribuir para a qualidade. Quais são essas ferramentas que o livro não se aprofunda? Diagramas de processo, análise de Pareto, diagrama de causa e efeito, diagrama de correlação, histogramas e carta de processos, né? De controle de processos e folha de verificação. Então, essa é a primeira dimensão que ele traz. Segunda dimensão, ele vai dizer que as ações da qualidade estendida a todas as atividades que têm oportunidade de melhorar, né? Então, a qualidade, ela deve estar associada a todas as ações e essas ações sempre precisa se pensar que elas podem melhorar cada vez mais. Terceira ação, é muito importante que os gerentes façam auditorias dentro da organização para verificar todas essas questões. O Shingeu Shingo, ele fala de erros e defeitos. Primeiramente, ele vai dizer que erro não é igual a defeito. O erro é o que vai levar ao defeito. Então, se eu tenho um trabalhador que erra no processo, no final eu vou ter um produto com defeito. Se eu tenho um maquinário que errou ali no processo, estragou, enfim, eu vou ter um produto com defeito. Então, é o erro que vai levar ao defeito. Ele defende que é necessário defeito zero. Então, ele vai criar o ZQC, que é um sistema que sugere que as inspeções sejam feitas sempre na fonte, a fim de evitar erro. É aquela ideia que é melhor prevenir do que remediar. Então, o Shingeu Shingo fala que lá na fonte, lá no começo, precisa também começar essas ações de supervisões para que todo o processo saia com qualidade, que não tenha defeito. Depois ele fala do método Pokayoke, que foi também um método que nós já estudamos anteriormente. Vem impedir os erros. Então, o que é esse método? Antes que o erro aconteça, ele evita. Então, vamos supor que um parafuso entrou dentro ali do processo de produção. Então, a máquina vai parar todo o processo. Inclusive, eu citei esse exemplo para vocês. Meu pai trabalhava em uma indústria e quando ele começou bem no comecinho mesmo ali do processo de produção. Então, ele ficava ali tirando os parafusos que vinham com a mandioca, tirando pedra, enfim. Se por acaso, e ele fazia o quê? Fécula. Se por acaso o parafuso entra junto com a mandioca, o maquinário fazia toda a produção parar. E isso ia evitar, então, um defeito, ia evitar um parafuso junto com a fécula ali de mandioca. Então, é uma maneira de impedir o erro. Entrou o parafuso, acabou, né? Parou ali o processo de produção. O Genishi Taguchi, vai dizer que existem perdas dentro desse processo, e inclusive perdas financeiras, se a gente não consegue fazer um produto de qualidade, provavelmente esse produto não se vende,
ou ainda se existe alguns erros, a gente pode inclusive ter perdas. E aí ele traz que o ciclo de vida do produto tem 2 fases, antes das vendas e depois das vendas. Se a perda acontece antes das vendas, quem vai perder é o fabricante. Ele ainda não vendeu esse produto. O produto está sendo produzido ou está ali armazenado para se vender. Então, quem vai perder é o fabricante. E depois das vendas, depois que você vendeu, quem perde é o cliente. Tanto o fabricante quanto o cliente fazem parte da sociedade. Se eles têm menos perda, então o custo social ele é menor. E o Genichi Takaguchi, ele vem estabelecer limites de mínimo e máximo. Então, se eu estou falando que eu preciso de um pH neutro, eu preciso estabelecer limites de mínimo e máximo. Até quanto é aceitável pelo consumidor? Se o importante é o peso, por exemplo, do produto, então eu vou estabelecer um peso mínimo e um peso máximo para se fazer essas expensões e medições. Davi Garvin. O Davi Garvin, ele surgiu 2 aspectos. Primeiro, ele vai dizer que a qualidade engloba 8 dimensões, então tem 8 fatores da qualidade. E entender essas dimensões são importantes para que se tenha um desempenho favorável frente à concorrência, a outros fornecedores, e para que o cliente dê mais importância ao produto que esteja vendendo. É importante fazer o planejamento, e aí ele vai se dizer como se faz esse planejamento. Definir o que é qualidade, se comparar com a concorrência, definir as alavancas internas para o melhoramento e fazer plano de ação. O último pensador da qualidade é o Philip Crosby. O Philip Crosby, ele também defende a questão de fazer certo da primeira vez, né? De tentar evitar o erro. Então, ele fala de 0 defeitos. É possível fazer a prevenção. É melhor prevenir do que remediar depois. Bem, então, existe essas variações, é necessário sempre manter o controle de todo o processo de produção, manter o controle daquilo que é definido qualidade. Então, existe o papel do planejamento da qualidade e o controle precisa ser incluído dentro desse planejamento. O que nós vamos falar sobre controle dentro do planejamento? Nós vamos pensar se nós vamos controlar ou não vamos controlar, se o controlar o produto ou se nós vamos controlar o processo. Que característica do produto ou processo serão controladas? Como controlar? Quem deve controlar e quando controlar? Então, tudo isso precisa ser planejado quando se fala de qualidade. Dúvidas, pessoal? Não. Não? Ok. Eu tô tentando falar. Eu falo bem devagar mesmo, mas eu acho que esse é o mais rápido que eu consigo. Mas veja, vamos lá para o último tópico, a gestão dos melhoramentos. Vamos direto então, que eu acho que vai dar tempo. Então veja, a gestão dos melhoramentos. Nós estamos falando do processo, que é necessário conhecer esse processo. E aí, pessoal, e também, quando algo não dá certo, nós sempre precisamos tentar melhorar. E não só a questão de quando não dar certo, mas a gente sempre precisa estar pensando em como sempre melhorar no futuro. E o que é melhorar? Então, melhorar requer que você conheça o seu processo e depois você propõe ajustes necessários, seja porque houve um erro ou seja porque você simplesmente quer avançar mais. É sobre esses 2 elementos que esse tópico ele se dedica, em conhecer o processo e também propor ajustes que são necessários.
Para falar de processos, ele vem dizer, então, que o objetivo final de qualquer organização é o lucro de organizações financeiras, com exceção das ONGs, que as ONGs elas vêm desenvolver certas atividades para atender uma necessidade social, mas que independente se é uma organização financeira ou se é uma ONG, elas vão ter processos. E o que é processo, como nós já vimos anteriormente? Processo é qualquer atividade que são realizadas para a empresa para que um produto seja produzido, requerendo então uma entrada e uma saída, ou seja, a entrada ali de matérias-primas que vão ser processadas para se transformar em um outro produto. E quando eu falo se transformar em um outro produto, isso significa a saída. E normalmente, quando se faz essa transformação, se faz a transformação por algo que tenha mais valor. É aquele exemplo que eu citava anteriormente. Um pedaço de madeira ali pode não ter utilidade, mas a partir do momento que eu pego esse pedaço de madeira e processo esse pedaço de madeira e transformo ele em uma cadeira, ele passa a ter mais valor do que simplesmente um pedaço de madeira que não foi transformado em uma cadeira. Então, o processo, ele vai ser responsável por essa transformação em algo de maior valor e também ele envolve essa série de atividades relacionadas. Pegar a matéria-prima, comprar essa matéria-prima, estocar a matéria-prima, fazer a logística dessa matéria-prima até as máquinas, e passa pela máquina 1, e passa pela máquina 2, e pela 3, empacota, armazena, vende, né? Até chegar lá nas mãos do cliente final. E isso são atividades interrelacionadas, e isso são processos. Existem os processos elementares e os processos complexos. Processos elementares é uma unidade de processos. Então, por exemplo, é aquele maquinário, né? O que vai acontecer naquele maquinário é uma unidade de processos. Uma vez eu fiz uma visita técnica na indústria Refrigerantes Garotos. E lá tinha uma série de maquinários e processos elementares. Então, tinha um maquinário que eu acho que hoje nem pode mais, mas eu não sei, que eu nunca mais vi. Mas vocês lembram daquelas garrafas de vidro, tipo tubaína? Eu não sei se hoje está tendo, que você retornava para o mercado e o mercado retornava para a indústria. Então, chegava lá na indústria essas garrafas de vidro, eles lavavam no maquinário essas garrafas de vidro e elas começavam, então, o processo de ser enchida ali pelo refrigerante. Depois se tampava o refrigerante nessas garrafinhas de vidro, long neck que fala, né? Acho que é long neck. E aí depois empacotava, enfim. E aí tinha ainda o processo necessário para fazer aquela garrafa PET, que elas eram bem pequenininhas, aí ela passava numa máquina, pum, fazia um barulhão e elas viravam garrafa PET. Então, veja, são processos elementares essas unidades de processos. Quando eu falo que uma máquina estava lavando, ela colhia a garrafa, né? Aí ela começava a lavar a garrafa, e aí essa garrafa, ela pegava a garrafa e colocava numa esteira. Quando eu falo sobre isso, tudo isso é uma unidade de processo que é necessário para lavar as garrafas, ok? Então, são várias atividades em um processo só. O processo, lavar as garrafas. As atividades, colher as garrafas, vinha ali a água, rodar a água, higienizar as garrafas, e aí colocava ela numa esteira. Isso é um processo. Depois, as garrafas começavam a ser completadas por refrigerantes. Então, esse era uma outra unidade de processo. Várias máquinas, vários processos diferentes. Agora, processos complexos é a união desses elementares. Então, depois o livro vai dar um exemplo um pouquinho mais claro para vocês. Mas tudo isso
pegar a garrafa, lavar a garrafa, colocar em uma esteira, começar o processo de enchimento, tampar a garrafa, empacotar, aí a junção de todo o processo se chama processos complexos. Veja nesse exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho os processos elementares e os processos complexos. Aqui é uma produção de bolo. Para produzir o bolo, eu preciso do processo da preparação da máquina, o processo do recheio e o processo da cobertura. Eu preciso fazer várias atividades para que um processo ele seja cumprido. Então, para preparar a massa, eu preciso obter ingredientes, misturar os ingredientes na massa, assar a massa em um forno, ok? Cumpri o processo da massa. Depois vai para um outro processo, que é o processo do recheio. Misturar o doce de leite, coco ralado, cortar a massa, espalhar o recheio entre as partes. Então, aqui cumpri um outro processo. Então, veja, cada um desse quadrado é um processo elementar. E a junção de todos esses processos é um processo complexo. Ok? Controle dos processos. Então, todos esses processos, quanto os elementares e a junção de tudo isso, precisam ser controlados. E o primeiro passo para se fazer o controle é conhecer bem o seu ambiente, conhecer bem o processo, conhecer bem tudo que faz parte do seu ambiente, como que esses processos se relacionam, quais são os resultados depois desse processo. E o controle, quando a organização tem ação de controle, existe essa relação de causa e efeitos que são bem definidas. Se eu tenho um controle do meu processo, eu sei muito bem essa relação de causa e efeito. Se eu causar o que vai acontecer? Então, veja, se uma garrafa de refrigerante quebrar ali, o que vai acontecer? Então, já se sabe a relação de causa e de efeito. Causei alguma coisa, qual é o efeito disso? Aconteceu algum problema? Qual é o efeito desse problema, né? Então, a produção está um pouquinho mais devagar, qual é o efeito, qual é o resultado, a consequência dessa velocidade? Então, por isso que nós vamos dizer que quando nós temos o controle, nós conhecemos bem essa relação de causa e efeito. Então, quando a gente conhece bem essa relação de causa e efeito, nós vamos conseguir prevenir e prever certas situações. Então, se eu sei que se um problema X acontece, qual é o efeito disso, eu consigo ter domínio, tentar prevenir problemas que pode advir depois. Então, existem processos que são controlados e processos que não são controlados. Nós sabemos que o ideal é, sim, fazer o controle. Quando nós temos um processo controlado, quando existe o controle, as entradas vão ser planejadas. Então, a minha matéria-prima, ela é toda planejada, né? Eu sei bem o que vai entrar, o quanto vai entrar de matéria-prima no meu processo. A transformação dessa matéria-prima é também controlada. Eu consigo, então, controlar isso. E as saídas, eu sei o que vai sair, eu sei o que vai resultar. Isso acontece quando eu tenho controle. Quando eu não tenho controle, normalmente não se tem entradas planejadas, né? Então, eu não sei bem o quanto vai entrar, né? O que vai entrar ali dentro do meu processo para ser transformado. O processo de transformação também não vai ter controle e as saídas, o resultado é algo que eu não vou conseguir esperar, eu não sei o que vai resultar desse processo. Então, por isso que é importante sempre ter o controle. Dentro desse processo tem dois tipos de vozes, a voz do cliente e a voz do processo. A voz do cliente, ele vai dizer qual é a satisfação dele, né? Se ele está satisfeito com o resultado que a empresa está ofertando, com o processo que ela está tendo. Então, a gente precisa estabelecer maneiras de escutar a voz do cliente. Uma outra voz é a voz do processo, que é aquilo que os indicadores nos mostram. Indicadores
de quebra, indicadores de perca. Então, existem essas duas vozes para nos orientar nesse processo. Então, mas a gente vai ter, então, essa ideia, como nós estávamos falando lá no começo, que um produto ele tem qualidade quando ele consegue atender a necessidade dos clientes. Cada cliente tem necessidades diferentes, cada cliente tem expectativas diferentes. Então, para que a gente atenda às necessidades do cliente, o primeiro passo é nós conseguirmos estabelecer essa diferenciação entre necessidade e expectativa. O que é a necessidade do seu cliente e o que é a expectativa do seu cliente. A necessidade é algo que o cliente fala, é algo que o cliente mostra. Olha, né, quero um carro, então eu chego lá e falo, olha, eu quero um banco de couro, eu quero um câmbio manual, eu quero a cor azul do carro. Isso é a necessidade, aquilo que o cliente de fato fala, te mostra. E a expectativa? A expectativa também é importante, mas é algo que geralmente o cliente não fala. Então, eu quero ser bem atendido, eu quero um pós-venda bom, né? Eu quero ser ouvido, eu quero participar da empresa. É algo que ele não fala, mas é algo que ele espera. Então, a gente precisa entender, né, a linguagem falada do cliente, que expressa suas necessidades, e a linguagem que ele não fala, mas que é a sua expectativa. Nós sempre precisamos tentar melhorar, né? As empresas que se mantêm sempre da mesma maneira, dificilmente ela vai ter sucesso. Então, aquilo que eu sempre digo, se uma empresa desde 1950 vem ofertando roupas iguais da época, provavelmente hoje não se mantém. Então, cada época tem as suas necessidades e expectativas, e a empresa precisa ir se adequando a essas necessidades e expectativas e acompanhando essa mudança da sociedade. Então, a melhor maneira é sempre melhorar e melhorar sempre. Existem as melhorias contínuas e as melhorias radicais. Melhorias contínuas são aquelas que acontecem constantemente. E melhorias radicais é aquilo que ela inova drasticamente. E é isso, pessoal. Dúvidas? Para mim tá tudo tranquilo, prof.